paz do I greet you Senhor. all in the peace of the Lord. Hoje nós vamos estar falando, Today we'll be speaking. vamos começar um tema que tem como título Maldições não We'll start quebradas. with a theme that is unbroken curses. Elas vão ser quebradas em nome de Jesus. They will be Amém? broken in the name of Jesus. Independente, irmão, do que foi feito Regardless of what was done no passado in the past pelos seus familiares, by your family members, ou se alguém jogou algo sobre a tua or if vida, anyone cast anything Alguém against your fez uma life, maldição na someone sua with vida. hatred and cast the independente do gave que a tenha curse. sido feito, Whatever was done, lembre-se, remember. João 3,16 diz o quê? John 3:16, what does Quem it conhece say? em português, fala em português, depois em inglês com a irmã Diná. We'll say it in João Portuguese and 3:16. English. John 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. In English, For for God God so loved the world that he gave his only only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Então, apegue-se com aquilo que você sabe. So hold on Da to what palavra you de know Deus. of the word of God. Tem pessoas que têm tanto medo do diabo, do demônio, de bruxo, de There are people that feiticeiro, are scared of que é wizards, por isso que não of conseguem nem sangomas, viver a and they vida. can't even live their life. Você precisa aprender a pegar You as need to promessas learn que você tem. To hold on to the promises Abra you lá a palavra do have. Senhor em Romanos capítulo 8. Open in Romans chapter 8. Romanos capítulo 8. Romans Nós podemos chapter começar 8. aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler em português, a irmã vai ler em inglês. Capítulo 8, versículo 1. Diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. For the Romans 8 verse 1 says, There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Você crê nisso? Do you believe in this? O que diz aí neste... O que diz aí nesse versículo aí? What does it say in the verse? Nenhuma condenação. There is no condemnation. Para quem? For who? Para os que estão em? For those who are in Christ. São duas coisas muito importantes aí. It's two important things. Para os que estão em? For those that are E in Christ. quem está em Cristo tem que estar como? And who is in Christ, how should they be? Como é que é o resto do versículo? What is the rest of the verse? Andando na desobediência. Walking in disobedience. Andando nos pecados antepassados. Walking in your old sins. Andando onde, irmãos? Walking in. Mas não tenham medo da Bíblia, amém? Do A not be Bíblia é o afraid poder of de the Deus, a nossa Bible. vida. It's the power of God. Andando segundo, não segundo a carne, mas segundo o... Walking Então são according duas not to coisas. the flesh but the spirit. It's two things. Essa condenação aí, This vamos lá para condemnation. Gênesis capítulo 3. Let us go to Genesis Primeiro livro da chapter 3, Bíblia. the first book of the Como Bible. foi que essa coisa de maldição surgiu? How does this thing of curse come up? Como é que não existia isso? This never Deus, existed. quando criou os céus e a terra, irmãos, When God created Ele heaven fez uma and terra earth, perfeita. He made a perfect algo earth, lindo, bonito. something beautiful. Porém, alguma coisa aconteceu. But something E a palavra do happened. Senhor diz aqui em Gênesis capítulo 3, And the word versículo of 1. God says in Genesis chapter 3 verse Ora, a 1. serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Now- Senhor Deus tinha feito. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. Agora vamos ao versículo 6. Now verse 6. Gênesis 3, 6. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido e comeu com ela. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of the fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate it. Quando ambos, Adão e Eva, comeram, When Adam and Eve ate of versículo the 7 fala fruit, que os seus olhos foram in abertos. verse 7 it says that their eyes Veio were sobre open. eles um conhecimento do bem e do mal. They had the knowledge of good and Que evil. Deus não era para aquele momento. That it wasn't for that moment. Não era. Deus, Ele sabe a hora de dar algo para alguém. God knows the time to Porém, give aqui houve someone uma something.
pressa. But here Houve there um was a espírito de rush. engano que veio com Satanás. There was a deceit that came Mas with Adão e Eva não Satan. estavam But amaldiçoados. Adam and Eve were not Quando eles cursed. desobedeceram a Deus, When they were disobedient to foi God, quando o problema da maldição that's começou. when the problem of the curse came. E aí vem aqui, ó, no capítulo 3, In chapter 3, versículo 8. verse E 8, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. and they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. And Adam and his wife hid themselves from E the chamou a presence of Deus. the Lord Adão among lhe the disse, trees. onde estás? Then the Lord called Adam and said, Where are you? Versículo 10. Verse 10, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? And God said, Who told you you were Comeste tu naked? da árvore que te ordenei que não comesse? Have you eaten of the tree of which I commanded you that you should not E eat? agora começa um espírito de acusação. So a spirit of accusation Houve comes uma in. desobediência. There was disobedience, E agora começou uma acusação. and now an accusation came. E é assim que entra as maldições. And that's how curses come. Vem uma desobediência às There coisas is de Deus. a disobedience to the O que thing que é of uma God. desobediência, irmão? What is Vamos aqui disobedience? identificar Let us desobediências a Deus. identify disobedience to God. Amém? Vamos? Alguém? Anyone? O que seria uma desobediência a Deus? What would be a disobedience towards God? É não fazer a vontade de Deus. Sim, mas eu queria que vocês dessem nome a essas coisas assim. Give Que names não, realmente está to certo o the que a irmã things. falou. Não fazer a vontade de Deus é uma coisa, está certo. Mas eu queria que você desse nome. O que é considerado uma desobediência a Deus? E quando mandamentos de Deus, como por exemplo, um mandamento que diz não matarás, Tá. Não matarás. You shall not kill. Tá? Isso é um. Qual é outro? What is another one? Permanecer nos pecados habituais. Sim. Remain Eu in quero que vocês habitual dê sins. nome aos Give the problemas. names of the problems. Idolatria, irmãos. Idolatry. Se curvar perante uma estátua. Curve yourself before a statue. Invocar espíritos antepassados. Invoke the spirit of your ancestors. Ir nos feiticeiros, nos curandeiros. Go to the sangomas. Adorar o Fazer leitura de mão, de unha, de pé, de Reading tudo. the palm, the Para nails, the saber o teu feet. futuro. To know your future. Ler horóscopo. Reading horoscopes. Praticar o yoga. Practicing yoga. Estou dando aqui algumas. I'm giving things. Prostituição. Prostitution. Comer sangue. Eating blood. Sabia que comer sangue é pecado? You know that eating blood is É a pecado. sin. It's a sin. Vamos dar nome aos pecados. Let us give name to the sins. Cobiçar algo que não é teu. Desire what is not yours. Hã? bar, Roubar. Stealing. O que mais é uma desobediência a Deus? What more? adultério. Adultério. O que Adultery. mais é uma desobediência a Deus? What else is in disobedience towards God? Hã? o ódio, a inveja, Jealousy. Yes? Jealousy. Jealousy. Tá certo? As invejas. O que mais? Fornicação. Hã? Fornicação. Fornicação. Fornication. Para quem não sabe o que significa For those that fornicação, don't know what é aquela fornication pessoa is, que está a dormir, it's hoje a com uma person that mulher, is sleeping amanhã today com with a outra, woman, with amanhã com another, outra. with this one. É uma confusão. It's confusion. É pecado isso. It's a sin. Que mais? What else? Desobedecer aos pais. Amaldiçoar aos seus pais. Cursing your parents. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. We shouldn't do this. Bater aos pais. Hitting your parents. Então, tudo isso são desobediências. Então, All como these things are foi que a disobedience. maldição entrou na terra? How did curse come Porque houve into uma the earth? desobediência a Deus. Because there was a disobedience Aí towards aconteceu, God. em vez do Adão Instead of ir perante Adam Deus, dizer, Senhor, me going perdoa, towards God and say, God, forgive me, porque errei, pequei. because I've O Senhor sinned. disse para nós não pegarmos isso You said aqui. we shouldn't E nós sin, comemos. and we ate of it. Eu creio que se a atitude dele fosse uma atitude diferente, If irmãos, his attitude was different, talvez não seria tantos problemas que vamos ter que enfrentar hoje. maybe there wouldn't be so much Mas aqui problems. começou um espírito mau. But here there's Porque an evil entrou que spirit. uma natureza
maligna that an evil que nature eles não came tinham. that they did not Entrou have, uma natureza pecaminosa. a sinful nature. E aí começou um espírito de Then acusação. a spirit of accusation came. Ele não acusou a mulher, ele acusou He Deus. didn't accuse his wife, he Observa o que diz accused aqui a palavra God. do Senhor. See what the word of the Lord says. Versículo 12. E disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. The man said, the woman whom you gave to me, she gave me of the tree and I ate. Parece que ele está culpando a mulher aqui, né? Looks like she's Mas ele accusing não the está culpando, wife, ele está but she's culpando a not. quem? Who is she A accusing? Deus. Who is Deus, he accusing? é tua God. culpa que eu pequei. God, it's your fault that I sinned. Quando nós começamos assim, When we start like this, nós não vamos alcançar perdão, we will not reach nem quebrar forgiveness maldição nenhuma. or even break any curse. Porque estamos a transferir um problema que não é de Deus Because we're para Deus. transforming a problem that isn't É melhor nós God sermos to God. sinceros. It's E dizer, better Senhor, we become eu peguei. sincere and say, Lord, I sinned. E eu preciso do teu perdão. And I need E your eu preciso que o Senhor me forgiveness. ajude a abandonar I este need you erro. to help me to O que abandon aconteceu? Ele this. acusou Deus, He accused acusou a God, mulher dele. accused his A wife. mulher ficou magoada. The wife was sad. Aí ela, quem que vai acusar? And who will she accuse? E ela vai e diz do versículo 13. And she E says diz o from Senhor, verse 13, Deus, a mulher, por que fizeste isso? and the Lord said to the woman, why did you do this? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. The woman said, the serpent deceived me and I ate. Ela agora apontou a serpente. She pointed to the serpent. E ela falou, a serpente me enganou. Ela assumiu o erro dela. Ela disse, a She serpente said, me yes, enganou. the serpent Eu fui enganada com essa deceived me. serpente. I was deceived. O Adão não fez isso. Adam Ele acusou didn't do Deus. this. He Você vê a accused diferença? God. You see the difference. Quando um homem dentro do lar, ele When a man reconhece a sua in the falta, o seu house erro, há recognizes his chance para aquele lar se mistake, recuperar. there's a chance for that house to be restored. A mulher, ela reconheceu aqui. Ela disse, ela foi a serpente que me The enganou. woman did say, the Eu fui serpent enganada. deceived me. I was Porque, deceived. irmãos, hoje em dia, né, claro, Nowadays, tantos anos já se passaram desde esse dia Many aqui, years have passed. nós estamos indo ao trabalho mesmo, somos enganados. We are being stolen from. Somos mesmo deceived, enganados. We are being deceived. Se nós não ficarmos mesmo espertos, é If we capaz are de nos not tirarem wise, tudo. they will take everything from Do us. jeito que as coisas estão, as The pessoas way vivem de things are, the enganar o outro. way people live, they deceive others. Então, nós temos que identificar o nosso We problema. need to identify Aí, our aonde veio a problem. maldição? Veio aqui, ó. And the curse came here. E disse Deus à serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás. So the Lord said to the serpent, because you have done this, you are E a cursed. maldição dela foi se rastejar pela terra. And the curse was to be on their belly. Tá? Porque provavelmente ou ela tinha pés, Either they had legs ou ela voava. or it flew. Tá? Mas agora, a maldição da serpente foi, tu vais já rastejar por aí. But the curse is it would be on E its tu vai ser belly. odiada. And Isso you will be praticamente, hated. né, colocando em palavras que a gente possa entender. Putting in words Vai that ter we inimizade. understood. There will be Vão ser enmity. inimigo. O You'll homem, be o ser enemies. humano e as serpentes não se Human dão. being and serpents will not. Irmãos, eu vi uma vez na televisão esse I homem saw que, once on TV pronto, ele, sei lá, tava toda hora a mexer com serpentes, a com man cobras. was always touching serpents. Era até um snakes. australiano aí. He's an Um homem, Australian. acho que é da Austrália, ele não sei se é da Austrália. Ficava lá, pegava He os would always e hoje ele sabia, um dia And I said one desses day, vai picar esse homem. They Picou e will matou bite ele. this man. It bit him and it killed him. Por mais que ele fosse, né, que chamavam ele de encantador de serpentes. Even though they called him snake, Jonta, né? Jonta, Sei lá. Ele foi picado e morreu. he was bitten and he died. Porque há uma inimizade entre as cobras Because there's enmity between e the os seres snake humanos. and the human beings. Não tem amizade aí. There's no friendship. Começou a maldição aí na cobra. The Aí curse vai. started there and then goes. Porém, inimizade entre a mulher e a semente da mulher. Versículo 15. I will put enmity between you and the woman. E aí, no versículo 15, o Senhor já dá In verse 15, the Lord gives aquilo que para nós seria um escape. what would be escape for us. Uma maneira de poder sair dessa maldição. A way of getting out of this O curse. Senhor coloca aqui, olha. The Lord says here,
Entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Between your seed and her seed, he shall bruise your head and you shall bruise his Então, heel. na mesma hora, vê só como Deus é The bom. same moment, look Na mesma how hora que God Deus is good. amaldiçoou a serpente, The same minute colocou uma God cursed maldição the sobre os serpent. seres humanos, You sobre a put a terra. curse over the earth, over human beings. Na mesma hora, Deus também deu uma chance. He also gave a Da chance. tua semente vai nascer said, uma pessoa From your seed, there will que come esta pessoa someone vai pisar a cabeça da grande serpente que é Satanás. that this person will bruise the Amém. head of Satan. E aí aconteceu aqui, ó. And what Vai uma happened maldição here? para a mulher. A curse to the woman. Multiplicarei grandemente a tua dor ao conceber. I'll greatly multiply your sorrow and your conception. Com dor terás teu filho, In pain you shall bring e o forth desejo children. será para o teu marido e ele te dominará. Your desire shall be for your husband and he shall rule Então over não you. era para as mulheres So it wasn't for sofrerem. women to suffer Esse sofrimento que as mulheres the têm suffering that they have. dá-se por causa dessa maldição. That's because of this Então há curse. maldições que elas vão ficar, So there are curses that will stay. tá? Aí vai aqui. And then E it Adão, goes. And por Adam, quanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. because you have heeded the voice of your wife and have eaten of the tree which I commanded you, saying you shall not eat, cursed is the ground for your sake. Sempre eu quero falar aqui para os irmãos, homens. I want to say to the brothers, Deus vai cobrar sempre muito mais dos homens. God will always charge you more. Os homens vão sempre vão ser cobrados mais. The men will be charged Porque more. para a mulher, Deus diz, olha, tu vais conceber em dor, For women, you have e pain todo o in teu desejo será conception, para o teu marido, and e your ele vai te desire will be dominar. for your husband, E é and isso you que nós will vemos rule no over mundo, you, irmãos. and it's what we see in the world. Porque era para ser igualdade, It was supposed era to para be ter um equal. respeito. There was supposed to Mas não be há, nós sabemos respect, disso. but there Não vai entrar em isn't. detalhe aqui, amém? Mas para o homem, Deus disse, olha, por causa de ti, Adão, But for a man, he said, because of a you, terra Adam, inteira. the earth, Irmãos, isso é pesado. this is heavy, Por causa da desobediência. because of Por isso disobedience. você tem que parar de ser desobediente. That is why you need to A stop being terra disobedient. inteira. The whole ground Será maldita. will be, E aí vem o quê? Cursed. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. you shall eat of it. It's verse 15. Sorry, 17. 17. End of 17. You shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Então, veja só aqui. Houve uma maldição na terra. There was a curse on the E agora houve uma ground, maldição aonde? No homem. and there was a curse on the man. Que ele ia trabalhar, That he would work, mas nada te satisfaz. but nothing would satisfy him. Nada te dá prazer. Nothing would give you pleasure. Tu vai comer com dor. You eat with pain. Sem uma preocupação. This is to worry A about. mulher cozinha, dá para os homens. A wife cooks and gives to Na hora the que ele está man comendo, while he's eating. há preocupação na alma dele. There is worry in their soul Porque ele fica a pensar, because they think, tem que fazer isso, tem que fazer I aquilo, tem need que to fazer do isso, this, I need to do O homem que that. tiver dado pai, marido de verdade, A não esses husband, a father. criaturas por aí que Not abandonam these todo ones mundo. that are Estou falando de abandoned. homem verdadeiro. I'm speaking of a Homem que true sabe ser man. pai, A man that homem que knows sabe how ser to be a marido, father, a man homem that que é knows how to honesto, be a husband, homem que an quer fazer honest o bem. man, a man that wants to do good. Ele se preocupa com a sua casa, com a sua família. They worry with their Ele house se and their preocupa com os family. seus filhos. They worry with their Ele se children. importa. They care Por for mais que them. os filhos estejam longe, ele se Even though his preocupa. children are far, they care. Um verdadeiro pai se preocupa. A true father Tá? cares. E então houve aquela maldição. Então foi assim que as maldições entraram. This is how curse came. Porém, quando nós fazemos o estudo, But when we study, tá? E aquelas irmãs que hoje estavam de manhã que receberam o papel, and the sisters that were here in the morning received the paper, tá? Eu peço a vocês que vocês não pegam de novo, porque já pegaram, né? Mas os outros que aqui estão those that are here, vão pegar aqui. you take this paper. De um lado está em inglês, do outro está em português. One Amém? side is English and the other is Portuguese. E aqueles irmãos que estão no curso, And those that are in the course, você que tem a sua apostila de libertação, and you have your study guide of deliverance, você pode checar lá na sua apostila, you may check on it. naquilo que diz estudo sobre maldições, tá You lá, might say completo, study tá? about curses. Ok?
Então, quando você vai ir, nesse estudo completo da This sua apostila de study, libertação aqui, ó, in your study guide, nós temos o quê? Existem 3 tipos de maldição. we have 3 types of curses. Maldições que vêm por causa de desobediência. Curses that come because of Você disobedience. desobedeceu a Deus, You como disobeyed essa que nós God, vemos agora, like this one that e we saw caiu sobre now, você uma maldição. and a curse came Ah. over you. Maldições que o diabo Curses that the devil tem direito legal de te atacar. has direct Legal right legal right to attack you. to attack you. E vamos ver lá Josué capítulo 7. Let's see Joshua chapter Um 7. texto muito conhecido. Josué capítulo 7, versículo 5. Joshua chapter 7 verse. Diz assim: E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos em descida do coração do povo de Deus. Derreteu-se e tornou-se como água. And the men of Ai strike down about 36 men, for they chased them from before the gate as far as Sherebarim, and struck them down on the descent. Therefore the hearts of the people melted and became like water. Josué capítulo 7, versículo 6 agora. Joshua Então 7:6. Josué rasgou as suas vestes Then Joshua e tore se his prostrou clothes em terra sobre o seu rosto, and fell on the earth on perante a arca do his face Senhor, before the ark of the até a Lord tarde, until evening. ele e os anciões de Israel, And he and the elders of e deitaram Israel, pó sobre as suas and they cabeças. put dust on their heads. Agora versículo 11, Now verse 11, perdão, versículo 10. verse 10. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Let me explain what O happened Senhor, here. Josué era o líder. Joshua was the leader. Eles precisavam batalhar uma batalha. They had to fight a E battle. então Josué foi orar. And Joshua went to Preste pray. atenção aqui. Pay attention. E Senhor, devo eu lutar contra Ai? Lord, should I fight against Pode lutar Ai? que eu vou abençoar. Yes, fight. Porém, I Deus will bless. disse, But God said, daquela cidade, tudo que tem por aí, vocês não pegam everything nada. that is there, don't take anything. Porque é anátema. Because it is It's a curse. it's a curse. Não quero nada que vocês peguem aí. Don't take anything. Ok, foram lutar. They went to fight. Quando chegaram lá na luta, When they got there, perderam a luta. they lost the E fight. perderam feio. And they lost very Saíram bad. correndo. And they left running. E 36 morreram. And 36 men 36 died. pais de família morreram. 36 fathers died. E Josué agora fica And Joshua stays. muito mal He was perante very o povo. sad. He was very. The people looked at him In a bad in way. a bad way. Como você é líder? Falaste mesmo com Deus? As a leader, did you speak to God? Porque Deus não falou contigo mesmo? Did God really speak to you? Que disse que nós podíamos ir lá? Did He tell Porque you aqui that we're morreram supposed to go pessoas. there? Because people died here. Josué não entendeu nada. Joshua didn't Disse, mas Deus understand falou que anything. tudo ok. He said, but God said it's Alguma okay. coisa aconteceu. Something happened. Irmão, Josué, ele ficou, tá aqui ó, versículo, ele orou, e Joshua orou, prayed ele and rasgou as prayed. suas vestes, He tore his clothes ele se ajoelhou perante a terra, and knelt before perante a arca do Senhor before até the a ark of tarde. the Lord till the Ele evening. ficou o tempo inteiro até Deus falar com ele, He ele não stayed the cessou. whole time till God Senhor, spoke to him. Aonde que eu pequei, He aonde said, que eu Lord, errei? where did I sin? Por que isso me aconteceu? Why did this happen to Há me? momentos que você precisa fazer isso, There are moments you have para to do descobrir o que this está acontecendo de to errado, discover what is na sua happening casa, na sua in your família, home, in your family. tá? Versículo 10. Verse 10. Então diz o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. So the Lord said, get up, why do you lie thus on your face? Até parece brincadeira aqui, né? It's like a joke. Senhor, morreram 36. Lord, 36 O people povo quer me died. vingar The aqui. people want to Eu estou aqui revenge. pedindo a tua misericórdia, me And I'm revela. asking for your mercy. E Deus perguntou, por que estás aí And you're ajoelhado asking, assim? why am I kneeling down? Deus perguntou, por que estás aí God ajoelhado? asked him, why are you there kneeling down? Porque não foi culpa do Josué. It wasn't his fault. Aí diz aqui a palavra do Senhor, And the word of versículo God 11. says, Israel verse pecou. 11, Israel has sinned. O povo havia pecado. The people had sinned. Aí vai aqui, e transgrediram o meu conceito, que eles tinham ordenado.
And they also have transgressed E my tomaram do command, anátema. my covenant which E I furtaram commanded. também. For they even taken E of the também cursed mentiram. things and have lied and E até stolen. debaixo da sua bagagem o puseram. And they've also put it among their own stuff. Deus é interessante. irmãos. God is Ele nunca interesting. diz tudo de uma He vez. never says everything at Deus once. disse: Israel pecou, He says Israel sinned, a pessoa roubou, the person stole, a pessoa mentiu, the person e a pessoa lied, escondeu lá na casa the dele, lá person embaixo, hid it in his embaixo da house bagagem. under his stuff. Mas Deus não disse quem era. But God did not say who it was, Quem foi esse indivíduo que fez essa who desgraça? that individual was. Porque agora requer você ir atrás. Deus Because revelou o now you problema. need to go after it. E, irmãos, foi uma situação. It was a situation. Versículo 13. Verse 13. Deus disse: levanta e santifica o povo e dize: Get up and sanctify the people and santificai-vos say, para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. sanctify yourselves for tomorrow, because thus says the Lord God Anátema há no of meio Israel. de vós. There is an accursed thing in your midst. Deixa eu explicar que tipo de maldição é essa. Let me say what type of curse this Essa is. é uma maldição. This is a curse Satanás tem o direito legal de ferir where Israel. Satan has legal rights to harm Satanás feriu Israel. Israel, morreram 36 pessoas. 36 people E were Deus killed, não pôde proteger o seu povo and ali. God couldn't protect his people. 36 morreram. 36 Por people que que isso died. aconteceu? Why did this Por que happen? Satanás tinha o direito de matar Why did 36 pessoas? Satan have legal rights for this? Porque um homem chamado Acã, Because one man named Achan, com os seus filhos, with his children, furtaram they stole algumas coisas ali. some things there. Aí, como eles sabiam que iam ser apanhados, And since they know they would be esconderam na caught, tenda deles. they hid it under their Debaixo things das in their tent. Mas até descobrir, But till they discovered, tiveram que santificar o povo. they had to sanctify the Quando people. fala santificar o When povo, it says sanctify eles them, tinham que tomar banho, they had to bath, lavar a roupa, wash their clothes, limpar a casa inteira. and clean their whole Não house. podia ter nada sujo. They would, nothing was supposed to be Tinham que dirty. jejuar. They had to fast E aí foi casa em casa, tribo em tribo, and go tribe to tribe, casa em casa, house to house, até chegar na casa de Acã. till they got to Quando chegou lá, Achan's Deus house. disse: é aqui o problema. And God said, this is where the problem is. Por causa de um homem Because of one e man dos seus filhos, and his children, 36 inocentes morreram. 36 innocent people Então, às died. vezes, So sometimes Satanás ataca com direito legal, Satan attacks with porque legal houve uma rights desobediência a because Deus. there was disobedience towards God. E aí o diabo tem direito de atacar, And the enemy has right to attack, como atacou aqui. as he Porém, attacked o que foi him. que eles fizeram? Tiraram o mal, But they removed the tiraram evil, Acã. they removed E Achan. naquela época, irmão, não And at tinha that time, cadeia, não. there were no prison. Queima. They would ataque. burn, they would kill the person, Queima tudo, até as coisas burn dele. everything, even his Porque ele things, trouxe desgraça. because he brought disgrace. É assim que é. This is how it Porque o nosso was. Deus é justo. Deus Because sabe our todas as God coisas. is just and He knows Nunca everything. queira ser mais justo que Deus. Never want to Então be aqui more é, just é um than exemplo God. de uma maldição This is an em example que of a Satanás tem o curse direito legal that Satan had de legal ferir right, Israel and he harmed Israel por causa de um homem chamado Acã. because of a man called Achan. Agora, quando você vai ali When you go para Job, né? Jó, to Job, que está na frente de Salmos, it is right in front of Psalms. amém? Diz a palavra do Senhor que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Capítulo 1, Job chapter versículo 1. 1, verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job, Homem sincero, reto e temente a Deus. a man that was blameless and E upright, desviava-se do who mal. feared God and shunned evil. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. And 7 sons and 3 daughters were E aí born to conta a him. história de Jó. And it says Ele the era um story homem of Job, abençoado. that he was a blessed man. Um homem que Deus mesmo, ele servia a Deus no seu A coração. man that served God with their heart. Vocês sabiam que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia? Did you know that the book of Job is one of the oldest books in the Bible? Provavelmente Jó ele foi um dos patriarcas. Job was one of the patriarchs. Foi mesmo lá no início. It was in the beginning, Porque fala que ele era da terra de Uz dos caldeus. because he was from the land of Uz Tá? of the Mas o que eu Chaldeans. quero me apegar aqui é o seguinte, But what I want to say here is que versículo 5, sucedeu-se, pois, que tendo decorrido todos os dias dos banquetes enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. so when it was of the days of feasting had run their course, that
Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of all of them. Então, está acontecendo, Jó era temente a Deus, Job was mas às vezes os had seus fear, filhos davam festas. but sometimes his children would make E parties, Jó não estava lá para ver o and que eram Job essas festas. wasn't there Então, to ele see com uma what they were preocupação doing. So with worry de que "Bom, meus filhos fizeram aqui that my talvez children did uma this, ofensa a Deus, maybe they offended ele God. oferecia He sacrifícios would offer a Deus de sacrifices perdão, to God for né? forgiveness, Para Deus perdoar os seus filhos. for God to forgive Que his pai é children. esse, né? Que está orando pelos filhos. A father that prays for Mostra their um pai orando children pelos seus filhos. shows a father Coisa praying boa. for their children, a good thing. E aconteceu o quê? And it happened that Que, versículo 6, e vindo um dia, eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, Veio também Satanás entre eles. and also Satan came among them. Quem são esses filhos de Deus que se apresentaram a Deus? Who are these sons of God that São os presented themselves anjos. to God? It's the Que Deus angels coloca aqui na terra. that God put here on earth Para também fazer supervisão. to also supervise. Por exemplo, tem um anjo que está comigo. There's an Tempo angel inteiro. that is with me always, E ele está, irmãos. and he is. Há um anjo que está com a minha irmã aqui. And there's an angel Há um with anjo my que está com sister. você. There's an angel that was with you. Mas tem um que supervisiona esse nosso anjo aqui. But there's one that E tem outros supervises this anjos angel. também. And there are other angels Então, as de well. tempo em tempo, So every time os anjos supervisores sobem para Deus the para supervisors go falar o que up está to acontecendo God aqui. and tell what is happening on earth. Não é que Deus não sabe, não é It's que Deus not sabe God tudo. doesn't know, He knows Mas é o everything. serviço dos anjos But it's reportar their tudo. job to report. E aconteceu que um anjo caído chamado It Satanás, happened that a fallen angel named que Satan, nós chamamos de that Satanás, we call Satan, Satanás quer dizer o tentador, Satan is the tempter. é aquele que vai tentar. Ele subiu também. He also went. Para ver como é que o diabo é. Subiu lá. He went up there. Foi se apresentar He também. went to present himself. Vê como ele é, irmão. See how he is. E ele vinha de rodear a terra e passear por ela. And he came from walking back and forth on E the disse o earth. Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? And the Lord said, have you considered my servant Job? Ninguém é na terra semelhante a ele. There is no one on earth Homem like sincero him, e reto a e temente blameless a and Deus, upright man who que fears God desvia-se do mal. and shuns evil. Então os anjos trouxeram um repórter da terra. The angels E brought de a Jó report and of para Job Deus. to God. E aí veio também o diabo. And the devil Junto also com os anjos lá. came together with the angels. E Deus falou: viste, Satanás? And God said, did Meu you servo see Jó? my servant Job? E aí o diabo disse, And the devil said, Satan said, versículo 9. verse 9, O diabo, irmão, falou: Satan spoke, porventura teme Jó a Deus? Versículo does 9. Job fear God for nothing? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Have you not made a hedge around him, around his household and around everything he has? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado e tens aumentado a sua terra? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the Então o land. diabo foi com Deus. So the Satan Dizer went to assim, God and said, olha Deus, look God, esse Jó, this que Job tu falas tão bem dele, that you speak so ele só está a te servir good of, he's serving porque tu you abençoaste ele muito. because you blessed him. Deixa isso, aquilo. You gave him this and that. Porque se tu lhes tirar isso, If you remove this from him, ele vai te amaldiçoar, he Deus. will curse you. Porém, Deus sabia, ele conhecia o coração de But Jó. God knew O que Job's está heart. acontecendo aqui? What is happening here? Satanás Satan não tinha o direito de tocar em Jó, didn't have the right to touch porque Job Jó não pecou. because Job never sinned. Mas ele queria, But ele he começou wanted. um projeto de destruição contra a He vida de started Jó. a project of destruction against Job's E ele life, não podia tocar em Jó. and he couldn't touch Job. Assim como Satanás não pode tocar em você. Just Satan E can't os touch feiticeiros não you. podem tocar em The você. wizards cannot A touch não you. ser que você dê um lugar. Only if you give Aí it them. aconteceu, Jó estava ali temente a Deus. Job was there fearing Lá God, na casa dele orando, praying. temia a Deus. He had E o fear. diabo foi acusar ele perante Deus. And Satan went to accuse him before God. Você acha, irmãos, You que think o diabo não nos acusa? that the devil doesn't accuse us.
Às vezes essa tribulação que você está passando, Sometimes the tribulation you're going through, esta provação que parece que não tem this fim. test, it's like it's never ending. Você diz, eu estou aqui já 2, 3 anos a I'm sofrer here assim. 2, 3 years suffering 4 anos this a way. sofrer assim. 4 years. Meu irmão, acorda. Wake up. Você está sendo atacado. You are being attacked. Porém, se você continuar na desobediência, But if you continue in se você fizer como disobedience, Adão acusar Deus, if you vai do as ficar pior Adam para and ti. accuse God, it will be worse O que for você tem you. que fazer quando você está debaixo de tribulação? What you need to do when you're under Você tem tribulation, que fazer quando você sabe que você está sendo atacado what espiritualmente, should you do when you fisicamente. know that you're being attacked Esse é spiritually chegar and mais a physically? Deus. You need to come closer to God. Porque está havendo uma batalha espiritual. Because there's a O diabo spiritual não tinha battle. direito The devil had no right, legal sobre ele. legal Mas rights o diabo against him. queria But he provar wanted que o Jó era mau. to show that Job was evil. Como? How? Ele pediu a Deus permissão He asked God for para permission ferir. to harm him. É por isso que às vezes nós passamos por That enfermidades. is why sometimes we get sick, Às ill, vezes passamos por we dificuldades. go through difficulties. Não quer dizer que Deus não nos It ama. doesn't mean that Oh, God Deus não doesn't nos love protege. us or He doesn't protect us. Irmãos, eu estava lendo o livro de Daniel I essa was semana. reading the book of Daniel this week. Lindo livro para você ler. A beautiful book for you to read. E você nota ali naquela hora que jogaram Daniel na cova dos And you leões. see when they threw Daniel in the Deus poderia lion's ter den, livrado Daniel daquilo God ali, could have delivered Daniel from that. mas Deus não livrou. But He Deus didn't. permitiu Daniel cair lá na cova. God let Daniel go into the den. Mas Deus levantou But God até brought o up rei. even the king. Até o rei Even the foi king orar went and he e prayed. clamou a Deus. And he cried out to Deus, eu God. fiz um erro. He said, God, I made a Escrevi um mistake. decreto I wrote a contra um decree inocente. against an innocent Deus, man. tu és real, tu You existe. are real, you Livra o exist. teu filho que está lá Deliver your son naquela that cova is dos there leões. in that lion's den. Para você ver. For you to see. Deus poderia tirar, dizer, olha, matar aquelas God pessoas could todas have killed all those e people Daniel não cair nas and covas. Daniel Não. not go in Sim. there. Yes. Mas Deus permitiu Daniel cair na But cova. God do leão. allowed Daniel to go into the den. Mas os leões mataram Daniel. But did the lions Não. eat Daniel? No. No dia seguinte foram lá, rei e todo o povo. The next day, the people, Os the malvados king, também, os those soldados. evil men, the Daniel, soldiers, está dizendo que Daniel. estás vivo aí? show that you are Estou alive. aqui, o And anjo he do said Senhor up here, veio, the Lord, the angel of the Lord fechou a came boca, and he closed the mouth. tiraram Daniel. They removed O rei Daniel. zangou agora. The king got Apanhou angry. lá os And malfeitores, he took all those evil men vingou também. and he Porque Deus nos revenged. vinga, irmão. Because God revenged Deus us. usou aquele homem para pegar os malfeitores God e used disse, that man. lança He Israel lá nessa said, cova. throw them in A that palavra den. diz que quando The lançaram word os of God says malfeitores, when they threw those evil men in os there, leões lhe pegaram ainda no ar. the lions, while they were still in the air, they Deus às vezes permite você passar uma tribulação. God sometimes allows for you to go Não, through a Virgínia, não é para sempre a tribulation. tribulação. It's not A for provação não é para forever, sempre. Mas The ela está test is not sendo para você ser forever. provado. but it's for you to be tested. Porque o ouro, para ficar bom, Because for gold to be good, ele tem que passar no fogo muitas it vezes. needs to go through fire many 7 times. vezes é o mínimo 7 times is the minimum para você ter um ouro bom. for you to have good Então, para ter um gold. ouro muito bom, tem que So passar for you to muitas have a vezes. great gold, you need to pass more and more Esse times. fogo, as tribulações e a This dor. fire is the tribulation and pain. Então, há situações que nós passamos So there's situation that we go through que nós não fizemos mal a ninguém. that we didn't harm anyone. Mas a nossa fé está sendo But testada. our faith is being tested. Amém? Amen. Eu vou ter que parar por aqui. We'll stop Se here. Deus quiser, quinta-feira continuamos. God Amém? willing, on E eu vou falar Thursday we desse shall papel aí. continue and I'll speak Então faz of assim, the recolhe o paper. papel, So take your que eu vou dar paper na quinta-feira. and I'll give you on Senão você vai Thursday. esquecer. Or else you'll Ai, mas eu não forget. quero meu papel, eu não Oh, quero no, meu I papel. want paper. Aí você não quer vir na quinta-feira. Then you don't want to come on Não, você Thursday. vai vir para pedir o papel. You'll come to get the paper. Amém? Amen. Amém? Quinta-feira eu vou falar sobre esse papel aqui. Thursday I'll speak A regarding origem das this, maldições the origin na vida de of crentes. curses in the life of Christians. Eu vou parar aqui agora que já chegou a We'll nossa hora. stop here because we have reached our Então time. eu falei aqui sobre 3 tipos de maldições. I spoke of 3 types of Maldições que vêm por curses. causa de desobediência, Curses that come by disobedience. que Deus coloca. That God Maldições puts. que o diabo traz, Curse that the devil porque brings. nós pecamos, nós erramos. Because we sinned. E maldições, And curses tá?
que o diabo traz, that the ele devil não tem brings, direito. and they don't have Mas rights. se você ficar firme, But if you se affirm, você orar e repreender o if inimigo, you pray and rebuke the Deus enemy, vai transformar aquela situação God mal will transform em that evil bênção situation into na sua blessing vida. in your life. Aleluia. Estão comigo? Are you with me? Mas mesmo assim, nós vamos orar junto para a quebra de But maldições we'll hoje. pray together now. Amém? Levante-se agora em nome de Stand Jesus. up No seu right lugar now in the name mesmo. of Jesus in your place. Confesse assim comigo. Confess, say with me. Eu confesso I confess que Jesus Cristo that Jesus Christ é o meu Senhor, is my Lord, é o meu Salvador, is my Savior, é o meu libertador. is my deliverer. E eu peço, Senhor meu And I Deus, ask you, Lord God, perdão pelos meus forgiveness pecados. of my Me sins. purifica, May you me purify me, santifica. sanctify me. Eu te peço, I Senhor, ask you, Lord, me separa separate dos pecados from the sins dos meus antepassados. of my ancestors. Em nome de Jesus In the Cristo, name of the Lord me Jesus separa em Christ, meu corpo, separate me in my me body, separa em minha alma, separate me in my me soul, separa em meu espírito. separate me in the spirit. Senhor meu Deus, Father God, eu renuncio I renounce qualquer consagração, any consecration. eu renuncio I renounce it. qualquer pacto Any que pact foi feito com that Satanás was made by ou Satan com seus demônios. or by his demons. Meu Deus, My em God, nome de Jesus in the Cristo, name of the Lord eu Jesus estou Christ, aqui I am para here te servir, to Senhor. serve you, Lord. Eu não quero servir o I diabo. don't want to serve the devil. Meu Deus, My God, em nome de in Jesus the name of the Lord eu Jesus Christ, ordeno I que ordain todo right now demônio that all que demons entrou na minha that have vida entered in my life através through de uma consagração a consecration a Satanás to Satan ou a or demônios demons ou talvez or even a uma maldição a curse que foi me that lançada, was thrown against me, projeto de destruição a project to que destroy talvez foi ativado that was contra a activated minha vida. against my Em life. nome de Jesus In the Cristo, name of the Lord eu te Jesus peço, Christ, Senhor, I ask you, quebra Lord, agora break it right todo este now. mal, All this evil, desfaz agora may you dismantle esta it. plaga This e plague esta maldição, and this curse, aquilo que parece everything that looks ser uma grande provação, like a great tribulation, transforma em may you bênção transform it into a e blessing glória para o teu and the nome. glory of your name. Meu Deus, My em God, nome de Jesus in the name Cristo, of the Lord Jesus toda Christ, maldição all the curses de destruição of destruction sobre a minha vida over my life seja quebrada, may be broken, cancelada, may be cancelled. In the name of the Lord Jesus Christ, I invoke right now the name of the Lord sobre a Jesus minha vida, over my sobre a life, minha over my família, sobre family, esta over igreja. this church. Cobre-nos, Senhor, May you cover com teu us sangue, with your blood. em nome de In the Jesus. name of Jesus. Algumas pessoas não têm ideia do alcance do trabalho que Deus nos comissionou fazer nesse lugar. Some people have no idea how far we can go Ele- and do the things God has commissioned us to do. E nós continuarmos a fazer a mesma coisa. We continue doing the same thing over and over again. Não sei como é que você está aí. I'm not sure how we are today. O que eu sei é que se você puder ver isso que nós vemos todos os dias, All I can say to you is that if you see what we see every day, tu vai ver que é possível a tua vida ter um sentido novo. it is possible for your life to have a new meaning, a new Ah. purpose. Há bilhões de pessoas no mundo Billions of people in the world que estão piores do que você. are worse than you right now. Isso aqui, vivem pessoas aqui, Here, this place, as you can see, there are people living here right now com condições mínimas. with very minimum conditions to Eles survive. não têm tempo de pensar em depressão, They have no time to think about depression e nem tirar a or vida. even take their own lives. Aqui é viver um dia por um dia. Here is to live a day and then another day. Eu quero que você entenda isso. I want you to understand this. Trabalho missionário é isso. Missionary work is this. É levar amor, Is to take love, fé, faith, esperança hope, e confiar que vai ter milagre. and then trust that in the Lord that there will be miracles. Isso é a nossa vida. This is our life. É o que nós fazemos. It's what we do. Junte-se a nós. Join us. Seja parte Be disso. part of this work. Que Deus abençoe sua May vida. the Lord God bless your life.
é uma coisa muito simples, né? Mas é dado do coração. Cada uma de vocês. Vocês merecem muito mais do que isso. Amém. Deus sabe que vocês merecem muito mais do que isso.